Olá, prima! Maria Fátima, tudo bem, Fátima? Elaine Chaim, Eliane Chaim, pô, obrigado por estar aqui com a gente. Nani Bela, meu amor, tudo bem? Fátima, tudo bem? Quanto tempo, Nani? Saudades, querida. Vamos que vamos para mais um grande conteúdo aqui dentro do programa 10 Perguntas, hein? Nosso convidado já está aqui com a gente. Esperando nosso convidado, nosso entrevistado de hoje, nosso grande amigo Luiz Fernando Laranja, vai estar aqui com a gente, falando muito sobre produtos orgânicos e o carbono neutro. Olá, alô Acir, tudo bem? Bahia, Salvador, aqui com a gente também, Ribeirão Preto, minha prima Fátima. Ale Matias, tudo bem? Zona Sul, São Paulo, tudo bem? Nosso convidado já está chegando. Oi, vamos ver aqui. Aqui, enviar ao vivo, certo? São 9 horas e 3 minutos. Já chamei o nosso convidado, já vai estar logo aqui. Vamos que vamos falar. Olá, galera, boa noite. Aqui o programa 10 perguntas. Vamos estar aqui mais um 10 perguntas. Nossa live, entrevista live é com o Luiz Fernando Laranja. Sofre agora Água Fatoril, Deputada, Gustavo Milk, empresa produtora de leite no estado de São Paulo. Boa noite, Luiz Fernando, tudo bem? Boa noite, Augusto, tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui do 10 Perguntas, uma satisfação estar conectado aqui com você. Eu que agradeço. Falar de um assunto tão importante. O som está saindo bem contigo aí? Está tudo bem o som? Desculpa, Augusto. O volume está bom para você? O som está indo bem? Está chegando? Tá, cortando um pouquinho, mas eu te escuto razoavelmente bem. Tá, aqui está tudo certo. Bom, Luiz, antes de começarmos a falar sobre as 10 perguntas, eu gostaria que você pudesse dar um breve relato sobre a sua formação. Perfeito, Augusto. Bom, eu sou médico veterinário, sou gaúcho, me formei na Federal do Rio Grande do Sul, vim para São Paulo há muitos anos atrás, fui fazer mestrado aqui em Piracicaba, na Exalc. Aí acabei entrando na carreira acadêmica, fui professor da USP por 10 anos, da Faculdade Veterinária. Nesse ínter eu fiz doutorado em medicina veterinária, fiz um pós-doutorado nos Estados Unidos em ciência animal. Enfim, e aí fiz a minha carreira acadêmica e depois desenvolvi uma série de negócios, morei na Amazônia nesse meio tempo, desenvolvi negócios na Amazônia, agora já doce do leite e por fim, recentemente lançamos essa marca de leite no carbo. Legal, legal. Bate, tu é bom, é assim que fala. Isso, eu digo que eu sou do segmento bom do Rio Grande do Sul, que é o segmento dos Colorado, Augusto. Ah, o time tá bom, em segundo lugar tá tranquilo, né? Em segundo lugar, o Palmeiras que se cuide. Tá certo, tá certo. Opa, Heloísa, minha grande amiga da Rua Santa Branca 67, está aqui com a gente também. Obrigado, eu por estar aqui com a gente. Cláudio Ponto Silva está aqui com a gente. Pessoal do Salvador, está todo mundo aí chegando, para falar de um assunto tão importante. Bom, vamos lá fazer jus ao nome do programa 10 Perguntas. Luiz, o que é, para nós, leite, o que é o leite carbono neutro? Perfeito, essa é uma boa pergunta para começar, Augusto. Leite carbono neutro é um leite que é produzido e nesse processo produtivo nós quantificamos todos os gases de efeito estufa, que são aqueles gases emitidos no processo produtivo que geram o aquecimento global. Esses gases de efeito estufa são tanto
relacionados com o metabolismo ou o processo digestivo da vaca e também aqueles relacionados ao sistema produtivo, como, por exemplo, o óleo diesel que a gente usa nos tratores, o óleo diesel que usa nos caminhões, a energia elétrica para ordenhar os animais, a energia elétrica para resfriar o leite. Então, a gente contabiliza todos esses gases que têm um efeito sobre as mudanças climáticas. E aí, uma vez que a gente tenha contabilizado toda essa produção, a gente, baseado numa metodologia internacional, nós quantificamos quantas árvores precisam ser plantadas para sequestrar esses gases de efeito estufa, porque as árvores, à medida que crescem, elas sequestram o carbono e incorporam todo esse carbono que foi emitido no processo produtivo, de maneira que nesta equação nós temos um resultado zero e, portanto, carbono neutro. Ou seja, em última análise, hoje em dia existem vários estudos que mostram que a produção de gado, de leite, de corte ou de qualquer outro produto animal, de alguma forma, emite gases de efeito estufa e o que nós precisamos é reduzir ao máximo essas emissões e aquilo que não se pode reduzir, a gente compensa plantando árvores. Então, o que nós dizemos é que quando você consome um produto da No Carbon, você tem a consciência tranquila de que não está contribuindo para as mudanças climáticas e para o aquecimento global. Maravilha. Agora, Luiz, o governo tem feito alguns trabalhos muito bons em cima dessa diminuição desse tudo? Cortou um pouquinho, Augusto. O governo tem adotado um lei para combater esse efeito estufa? Então, Augusto, na verdade, existe uma série de medidas, algumas das quais estariam no alcance do governo para fazer um plano de redução, mitigação dessas mudanças climáticas. Eu diria que talvez, na esfera governamental, aquilo que teria mais efeito seria o combate ao desmatamento. O desmatamento, no caso brasileiro, é o elemento que mais contribui com as mudanças climáticas. E esta deveria ser, sim, uma atribuição do governo. Infelizmente, nos últimos anos, o desmatamento no Brasil voltou a crescer novamente, e este é um dado muito negativo. Ou seja, nós precisamos, e aí o papel do governo é muito importante, adotar medidas de comando e controle para que haja uma redução no desmatamento no Brasil, porque o Brasil tem uma participação muito importante nesse quesito na esfera global. Imagino. Espero que a partir desse mês de outubro a gente consiga um governo que possa nos ajudar bastante nesse desmatamento. Bom, você falou do carbono neutro, agora vamos falar o que é o leite orgânico. Né? Perfeito, Augusto. É importante a gente destacar que o leite da No Carbon tem 3 certificações. Ela tem uma certificação de carbono neutro, que nós falamos agora há pouco, tem uma certificação de orgânico, muito bem colocado por você agora, que eu já explico, e temos uma certificação internacional de bem-estar animal. Então vamos focar no orgânico. O leite orgânico significa que ele é produzido usando técnicas que, dentre outras coisas, não usam insumos químicos. Então, por exemplo, no processo produtivo do capim ou do alimento para as vacas, nós não usamos herbicida, não usamos inseticida, não usamos fungicida. No manejo dos animais, a gente não usa carrapaticida, a gente usa antibiótico só em caso extremo, de algum problema muito grave de saúde para os animais. Não são tolerados nenhum tipo de hormônio no sistema produtivo, nem mesmo aqueles autorizados, aqueles que são legalizados, não se pode utilizar. Então, o sistema orgânico de produção não usa insumos químicos. Nós não podemos usar adubos sintéticos nas lavouras. Então, por exemplo, o adubo que nós usamos é cama de frango, esterco de galinha, né? Então é uma produção mais natural. E no final das contas, a gente diz que isto gera um sistema de produção que é muito mais amigável para o planeta. Ou seja, a gente não usa um pacote tecnológico que tem essa grande conjunto aí de insumos químicos. E os animais, portanto, se alimentam de produtos orgânicos também, e isto faz com que o leite produzido seja certificado como orgânico. Eu nunca tinha ouvido falar sobre
Você falou sobre sintético, mas desculpa, me perdi na palavra. Você acabou de falar sobre sintético. Está cortando um pouquinho o teu áudio, Augusto. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o sintético. Ah, perfeito. Exato. Então, a gente não pode utilizar esses adubos que são formulados sinteticamente, né? Então, nós só podemos usar fertilizantes naturais, como, por exemplo, o esterco de galinha, né? Existem alguns outros produtos naturais que podem ser utilizados, como torta de algumas leguminosas e tudo mais, mas não se usa nada de adubos sintéticos, adubos químicos não naturais. Né? Então, essa é a base da produção orgânica. E por isso a gente diz que é um sistema muito mais amigável com o planeta. Sim, sim, sim. Luiz Fernando, você já deu uma passada falando sobre o certificado. Está entrando bastante gente agora. Eu estou recebendo a mensagem aqui. Olha um pouco sobre a certificação de bem-estar animal. Oi, Sheila, pode falar. O áudio está cortando. Estou escutando que está cortando. O teu áudio está cortando um pouco, Augusto. Eu achei que fosse só para mim, mas deve ser para todo mundo. A gente consegue te ouvir, mas, sabe, dá uma cortada. Quando você fala mais pausado, fica mais fácil. Então, eu vou falar com mais calma. Perfeito. O que é o leite, né? Certificação do bem-estar animal. Perfeito. Bom, essa é a terceira certificação que nós temos dos produtos da No Carbon, né? E ele se refere à forma com que nós tratamos ou conduzimos a criação animal. Então, tem uma série de elementos que vão desde, por exemplo, os animais precisam ser todos criados em grupo, de maneira a socializar uns com os outros. O que eu quero dizer? Em algumas fazendas, os bezerros são criados individualmente, cada um na sua baia. No sistema certificado do bem-estar animal, esses animais têm que ser criados desde pequenininho, todos juntos, para que eles já comecem a socializar e tudo mais. Esses animais não podem ficar confinados, eles têm que ter a liberdade para poder escolher um ambiente mais confortável para eles. Então, no nosso caso lá, nós temos um ambiente com sombra, fechado, no qual as porteiras são abertas 24 horas por dia, de maneira que os animais, se eles quiserem, eles podem sair para a área externa, eles podem sair para as áreas de pasto. Então, nós favorecemos, nós damos a liberdade total para o animal escolher o ambiente que ele se sente mais confortável. E aí é uma coisa muito, muito óbvia, né? No período do dia em que está muito quente, os animais ficam na área coberta, onde tem uma cama confortável para eles deitar. Chega no final da tarde, início da noite, eles saem, metade deles dorme lá fora, metade prefere dormir dentro, mas o fato é que eles têm total liberdade para expressar o seu comportamento da melhor maneira possível. Então, é uma série de regras que definem a forma com que nós nos relacionamos com esses animais. Assim, chega no nível do detalhe. Então, todo o caminho que os animais têm que andar até chegar na sala de ordenha, tem que ser um caminho que não tenha barro, que não tenha degraus muito altos, não é permitido gritar com os animais. Então, uma série de quesitos que, uma vez feita a certificação, garante-se que os animais são tratados de uma forma diferenciada. Então, essa é a terceira certificação que nós temos lá na No Carbon Milk. Poxa, que tratamento, hein? Sem dúvida. As vacas são tratadas como umas princesas lá, Augusto. Eu diria que dá para invejar a vida das vacas lá. É literalmente sombra, água fresca e comida 24 horas por dia. Inclusive, a gente tem
ventiladores, né, que nos momentos mais quentes, a gente liga os ventiladores, tanto onde as vacas ficam, quanto na hora da ordenha. Na hora da ordenha a gente tem esguicho d'água também, então se o dia está muito quente, a gente dá um esguicho d'água com ventilador, enfim, tem tratamentos assim, muito diferenciados com os animais. E a gente acha que é por aí mesmo, sabe? Acho que a ética nossa de relacionamento com os animais tem que andar nesse caminho, tá? Então, nós achamos que isto, nós não fazemos mais que obrigação em ter essa conduta com os animais. Essa é a nossa posição. Antes de eu começar com a quarta pergunta, a live está cortando. Eu não sei qual é o problema, porque nunca aconteceu isso. Se alguém puder me orientar, eu ficaria agradecido. Perfeito. Ela tá cortando, Augusto, mas não está inviável de te escutar, tá? Então, tem que só prestar um pouquinho mais de atenção, mas dá para tocar desse jeito. Tá? E quando você está falando mais pausado, melhora mais ainda. Tá certo. Vamos lá. Existem outras marcas de leite carbono neutro no Brasil e no mundo? Perfeito. Essa é uma ótima pergunta, Augusto. Olha, esse negócio de carbono neutro é um tópico muito novo. Então, existem poucas marcas de leite carbono neutro no mundo. Aqui no Brasil, a No Carbon é a primeira. Tá? Existe uma marca que está ficando conhecida nos Estados Unidos, que se chama Neutral, tá? Então, ela segue os mesmos princípios da No Carbon. Ela foi lançada um pouquinho antes, foi a primeira marca de leite carbono neutro nos Estados Unidos e está se expandindo de forma bastante significativa. Inclusive, essa marca de leite carbono neutro nos Estados Unidos recebeu investimentos já por 2 vezes no último ano de um fundo de investimento do Bill Gates. Então, eu sempre digo, se o Bill Gates está botando dinheiro numa empresa de leite carbono neutro, eu tendo a achar que esse é o caminho, porque, afinal de contas, vamos combinar que o camarada é bem esperto. Né? Existe uma outra marca na Austrália, né, que também está ganhando muita visibilidade, mas são poucas marcas no mundo, e eu apostaria, Augusto, que este negócio vai começar a crescer no mundo inteiro, vão surgir outras marcas. Inclusive, nós estamos começando, na próxima semana, um movimento aqui no Brasil, junto com outras marcas de outros produtos, mas nenhuma de leite, porque não tem outro produto carbono neutro, com outras empresas de leite de aveia, de ovos, que são carbono neutro, porque nós queremos lançar uma campanha de conscientização dos consumidores para que eles atentem para o que nós chamamos da pegada de carbono. Então, o que nós estamos estimulando é que os consumidores perguntem para as marcas qual é a sua pegada de carbono, qual é o impacto ambiental do seu produto. Então, nós vamos começar uma grande campanha aqui no Brasil, mas da parte de leite, a única que tem aqui no Brasil é a No Carbon. E o do orgânico? Então, o do orgânico, existem outras marcas de produtos derivados do leite orgânico. Leite pasteurizado, que a gente chama do leite fresco, aquele leite que vem na garrafa, que fica na área refrigerada do supermercado, orgânico, o único que tem é o da No Carbon. Tá? Existe um outro leite que vende aqui em São Paulo, mas é o leite de caixinha, tá? Que é aquele leite longa-vida. Assim, a gente advoga que o nosso leite, que é o leite fresco, o leite pasteurizado, o leite refrigerado, é o que nós chamamos do leite vivo. Tá? E a prova que ele é vivo é que ele precisa ficar em geladeira, senão ele estraga. Por quê? Porque ali naquele leite existem micro-organismos que fazem bem para a saúde, para o intestino, por exemplo. Existem vitaminas e outros nutrientes que são preservados quando não se faz uma esterilização do leite, que é o leite esterilizado, é aquele que vai para a caixinha. Então, leite pasteurizado, leite em garrafa, que fica na gôndola da geladeira, orgânico, é o único que tem aqui no Brasil. E, na verdade, já
indo para o restante da linha dos produtos nossos, a gente tem produtos fermentados. Nós temos uma coalhada também, que é um produto muito, muito bom, e nós temos um produto muito novo que pouca gente conhece, chamado kefir. Esse kefir, eu apostaria que é uma... Opa, tá aí, nada como ter o nosso grande Augusto, garoto propaganda. Esse é o kefir. Né? Esse é o produto do futuro, Augusto. Esse é o produto do futuro. Esse produto aí, ele tem 13 micro-organismos probióticos. E esses probióticos fazem muito bem para o intestino. Mas mais do que isso, as pesquisas estão mostrando que esses probióticos, ao gerarem um benefício para o intestino, geram um benefício para o cérebro. É o que está se chamando dos psicobióticos. Você consome um alimento que faz bem para o seu intestino e essa ligação do intestino com o cérebro leva a resultados muito positivos, por exemplo, do ponto de vista de melhoria de humor e efeito antidepressivo. Então, a gente está apostando muito nesses produtos probióticos fermentados aí, e nós temos dois, a coalhada e o kefir. Olha, Fernando, eu estou ali numa reportagem, poder falar um pouco mais sobre esse assunto, e fiquei preocupado, porque dizem que 1% da população dizem que esses novos produtos não são mais consumidos por falta de conhecimento. Perfeito, exato. Então tem um efeito educativo aí muito importante. Né? Então, nós achamos que essa linha de produto, que são os produtos probióticos, é uma nova tendência muito, muito relevante aí para os próximos anos. Né? Inclusive, esse produto, o kefir, que é um produto que foi desenvolvido há 3.000 anos atrás, lá nos países do Cáucaso, na divisa com a Rússia. Agora, muito recentemente, foi, digamos assim, redescoberto e virou uma sensação na Europa, nos Estados Unidos, e agora começa a se destacar aqui no Brasil também. Entendi. Fernando, rapidinho, deixa eu mandar um abraço para os meus apoiadores. Sem eles, né? A minha produtora está mandando mensagem aqui. Nossa, chato esse barulho. Mandar um grande abraço para o pessoal do Mr. Austin. Meu grande amigo Marcelo Tobias. Churrasco com sabor brasileiro ao estilo americano. Na rua Doutor João Batista de Lacerda, 155. Obrigado, Marcelo, por apoiar o 10 Perguntas. Daqui a pouco teremos um novo fornecedor, né? Opa, estamos no caminho aí, Augusto. Em breve teremos novo fornecedor. Projeto Mãos na Massa. O Arthur, o Joaquim e a Célia também estão com a gente, eles que fazem casas para pessoas com deficiência. Quem quiser puder pedir a página, muito interessante o trabalho. São 5 anos na estrada. E mais um nome dos nossos apoiadores, a WJR Creative. Um grande abraço, Milton. Aliás, ele é o nosso designer do nosso banner. Logo teremos um banner novo. Vou colocar novamente no Instagram, no Stories, para que vocês, seguidores do programa, possam ficar com a gente, votando e falando qual o melhor dos banners. Tá certo? São 9h25. Eu estou com o Luiz Fernando Laranja, da empresa Nocado Group, empresa produtora de leite orgânico do estado de São Paulo. Luiz, bom, você já falou das marcas do exterior, já falou das marcas aqui no Brasil, a Nocado vem trabalhando. Minha preocupação é sobre o conhecimento das pessoas. Vocês acham que isso pode crescer? Um outro agravante, do meu ponto de vista,
A maioria das pessoas que consomem são mulheres de 30 a 60 anos, com bom poder aquisitivo e todas com escolaridade de alto nível. Resumindo, classe A, B e C. Como é que faz para chegar nas classes menos favorecidas? Perfeito, Augusto. Esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto. Porque, veja só, de uma maneira geral, os produtos orgânicos são mais caros. E essa é uma realidade cruel, né? Porque, mais uma vez, as pessoas de mais baixa renda não conseguem ter acesso a produtos alimentícios de melhor qualidade. Então, isso é um fato. No caso da nossa linha de produtos, nós estamos tentando manter os preços para o consumidor mais competitivos o possível do produto convencional. Então, por exemplo, no último ano, nós não fizemos reajuste da tabela dos nossos leites. E todo mundo sabe que o preço do leite disparou no mercado. O nosso preço continua o mesmo há um ano. E isso fez com que, de forma surpreendente, um leite orgânico, carbono neutro e certificado com bem-estar animal, hoje esteja custando na gôndola de vários mercados menos do que o produto comum, do que o produto convencional. Então, é um esforço que nós fizemos para não aumentar o preço nesse momento em que todos os alimentos, de uma forma geral, e o leite, de forma específica, tiveram aumento. No caso dos produtos de maior valor agregado, esses produtos mais elaborados, como o kefir, como a coalhada, o preço dos nossos produtos está muito competitivo na gôndola com o produto comum, com o produto convencional. Eu diria que está na mesma faixa de preço. Então, esse é o esforço que nós estamos fazendo para que todos possam ter acesso a esses alimentos nobres, porque realmente é uma questão relevante. A gente precisa garantir que todos possam ter uma dieta saudável, né? Mas, sem dúvida, isso é um grande desafio. Quer dizer que vocês também vão trabalhar forte para esses 11% que falam que a falta de conhecimento ganha bastante esse 11%? Exato. Essa é a lógica. Então, nós queremos fazer campanhas pela internet, no mundo digital, né, para fazer um esclarecimento sobre a qualidade dos produtos, as vantagens e desvantagens de um e de outro. Então, essa é uma missão nossa. E uma outra coisa importante, Augusto, é que nós vamos começar agora um trabalho mais intenso para venda direta para o consumidor, né? Então, é o que a gente chama venda direta, no inglês é o D2C, né? Direto para o consumidor. Nós fizemos uma parceria com uma plataforma de delivery de orgânicos, chamado mercadoorgânico.com, e nós lançamos uma campanha que é o seguinte: o leiteiro voltou, e agora ele é orgânico, que é para resgatar aquela figura que muitas pessoas lembram do leiteiro que entregava o leite fresco na casa das pessoas. Então, nós estamos dizendo que o leiteiro voltou e agora ele é orgânico. Então, a mercadoorgânico.com pode fazer entregas semanais, diárias, a cada 2 dias, a cada 3 dias, de acordo com o interesse do cliente, direto na casa da pessoa. Então, a pessoa pode fazer uma assinatura dos produtos. A pessoa pode falar: olha, eu quero essa semana os leites da Nocarbo e o queijo Minas Frescal. O mercadoorgânico.com entrega lá. Então, é uma plataforma digital e que a gente quer, com isso, também popularizar, facilitar o acesso. O cara faz a cesta de produto que quer receber na quarta-feira, ele vai lá e manda lá no Mercado Orgânico: quer receber quarta-feira, e a cesta de produto é o queijo, a coalhada e o leite. Pronto. mercadoorgânico.com entrega lá. Então, essa é uma outra campanha que nós estamos começando exatamente agora, que é uma forma também de popularizar o produto. Mas, Luciano, preocupação
vocês é aquele timing. O leite ele é muito sensível. Vai entregar, vai ter que ser uma entrega. Perfeito. Exatamente. O leite é um produto muito perecível. Tá? Então, o leite nosso tem um tempo de prateleira aí de 12 dias. Então, o que nós fazemos fazemos uma entrega rápida, né? Então, a mercadoorgânico.com tem uma frota de furgões refrigerados, furgões todos movidos a gás natural, que essa é mais uma prática ecológica da mercadoorgânico.com. Então, entrega o produto resfriado na porta da casa do cliente, tá? Justamente para garantir essa qualidade que você muito bem levantou aí, que nós temos produtos frescos e, portanto, por ser frescos, precisam de refrigeração. A gente sempre diz, são escolhas, né? Você pode pegar um produto que não é fresco e aí não precisa de refrigeração. Agora, você quer comer um produto fresco, ele precisa ser refrigerado e é isso que a gente garante com a mercadoorgânico.com, o produto chega geladinho na casa do cliente. Ah, legal. O processo just in time. Exato, é mais ou menos esse o processo. A gente tem um pequeno estoque lá na mercadoorgânico.com, o cliente faz o pedido, no máximo no dia seguinte, o cliente recebe em casa, né? E aí com hora marcada e tudo, então é uma facilidade para a gente ampliar o nosso mercado, popularizar esses novos produtos. E aonde vem sendo produzido o leite da Nocarbon? Ótimo. O Leitano-Carbon é produzido aqui no interior de São Paulo, no município de Itirapina, dentro de uma fazenda muito conhecida, que é a Fazenda da Toca. A Fazenda da Toca é uma fazenda icônica, produtora de orgânicos, né? Lá tem a produção de ovos da Fazenda da Toca, que é uma marca muito conhecida. Nós temos uma parceria rural com a Fazenda da Toca, então o nosso rebanho está lá dentro, a nossa equipe está lá dentro, então nós produzimos uma parceria com eles. Então aqui no interior de São Paulo, cerca de 200 quilômetros da capital. Então essa é uma facilidade. O nosso produto é transportado rapidamente para a indústria de laticínio, onde é processado no mesmo dia, então os produtos já saem frescos da indústria, pronto para distribuição. No início, nós tínhamos concentrado a parte comercial em São Paulo, aí acabamos entrando nas principais redes de varejo, entramos no Casa Santa Luzia, no São Marché, no Obo Hortifruti, Natural da Terra, depois entramos no Carrefour, agora fechamos o primeiro pedido com o Grupo Pão de Açúcar, e aí, em função dessa expansão, mercados de outras cidades começaram a se interessar, então nós acabamos indo para o Rio de Janeiro, né? No supermercado Zona Sul, no Natural da Terra, fomos no Angelone, em Florianópolis, chegamos em Porto Alegre na rede Bisteca, chegamos em Brasília na rede Core, em Goiânia com o Albert Fruit. Nós estamos em 7 estados da federação, mais Distrito Federal, em mais de 500 pontos de venda, sendo que a marca completou agora recentemente 1 ano, ou seja, uma marca bem nova. Então a gente está tendo um privilégio aí de ter uma aceitação muito grande em vários lugares, em várias capitais. Bom, nós estamos no interior também, estamos expandindo bastante aqui no interior de São Paulo. Você comentou várias marcas de supermercado que o produto está chegando. Algumas delas é do público, como nós falamos, do poder aquisitivo. Aí eu recebi uma pergunta: aonde podemos encontrar? Já falou. E essas marcas não estão muito localizadas, vamos dizer, na periferia do estado. Existe uma preocupação em cima disso? Existe uma preocupação, sim, Augusto, e é por isso que a gente também está colocando os produtos nas redes de delivery, de maneira que a gente possa popularizar. A pessoa pode estar localizada em qualquer parte da cidade que tem condições de receber o produto, se não for na loja física, na loja virtual, no delivery. Então, nós temos os produtos em diferentes plataformas de e-commerce,
né, de delivery, e agora estamos com essa parceria com o mercadoorgânico.com para fazer a cesta de produtos da Nucarbo, né, de maneira que todo mundo possa ter acesso aos produtos. E, logicamente, que também nós estamos numa série de lojas menores, né, Augusto, que são essas lojas de bairro, essas lojas de produtos orgânicos, e aí é uma infinidade de pequenas lojas que são atendidas pelos nossos distribuidores, né? E aí tem coisas muito curiosas que acontecem, né, Augusto? Outro dia nós temos aliás, respondendo a tua pergunta de onde é produzido, e eu disse que era produzido aqui no interior de São Paulo e Tirapina, exato, mas nós estamos expandindo, nós estamos estruturando uma fazenda no interior da Bahia para replicar e dar escala a essa produção. Então, estamos montando a fazenda nesse momento, já fazendo a certificação de orgânico, plantando as árvores para fazer o sequestro de carbono, né? E aí, numa ocasião, eu estava lá na fazenda, no interior da Bahia, uma cidadezinha pequenininha, né? E aí encontrei um cidadão numa reunião lá, um professor da Escola Técnica Agrícola, e ele chegou para mim e falou, Laranja, todo mundo me conhece pelo sobrenome, é Laranja, rapaz, eu comprei teu produto lá em Petrolina, no interior do Pernambuco. Aí eu olhei pro cara, falei, não, olha, legal, teu interesse e tal, mas não deve ser o produto, você deve ter se enganado, né? Não, eu comprei o teu produto lá. Falei, olha, você desculpa, mas a gente não vende em Petrolina. Ele falou, rapaz, da última vez que você veio aqui, na Bahia, você me trouxe uma garrafa de brinde, me deu uma amostra. Eu provei e adorei o produto. Eu fui numa loja em Petrolina e comprei o teu produto. Agora, se você me perguntar, Augusto, como é que o nosso produto chegou na loja de Petrolina, eu não tenho a menor ideia. Então, esse produto deve estar espalhado por uns cantos do Brasil aí que eu não tenho ideia. Parabéns, isso é um trabalho. Eu ainda vou falar de novo sobre essa expansão. O Brasil está em segundo lugar de produção de produto orgânico no mundo. E aqui no Brasil, a gente fica escutando dizer conhecimento. Horas bolas. Se nós temos uma comunicação com o mercado internacional e o mercado interno. Exato. A gente acha que tem um potencial de crescimento muito, muito grande desse mercado. Assim, o mercado de orgânicos vem crescendo de uma forma bastante expressiva. E uma coisa curiosa é que durante a pandemia esse mercado cresceu mais ainda, porque logicamente as pessoas ficaram em casa com todo aquele drama da pandemia e preocupados em se alimentar de uma forma mais saudável. Então o consumo de orgânicos cresceu bastante na pandemia. Mas quando a gente pega os dados, a gente vê que o potencial que tem de crescimento no Brasil é muito grande. Nós ainda estamos alguns degraus abaixo do padrão de consumo da Europa, do padrão de consumo dos Estados Unidos, de orgânico, falando, né? E da China. Né? É uma coisa impressionante o aumento no consumo de alimentos orgânicos na China. Então, a gente diz que o Brasil talvez seja a próxima fronteira, é aquele lugar onde tem um espaço para crescer de forma muito significativa aí, o consumo de orgânico. E passa muito pelo que você falou, passa muito pela educação das pessoas, né, a informação do consumidor, que é muito importante. O maior estado que produz o produto orgânico é no Mato Grosso? Olha, eu acho que não, Augusto. Eu tenderia a apostar em São Paulo, mas eu não tenho essa informação. Eu sei, por exemplo, que no Rio Grande do Sul tem um polo bom de produção de alimentos orgânicos, mas eu tenderia a arriscar que São Paulo deve ser o estado maior produtor de orgânico. Incrível que pareça, nessa mesma reportagem, eu não podia intervir no assunto, eu sei que você é uma similaridade, os maiores produtores é o MST. Sem dúvida. O MST tem uma série de produtos orgânicos que ele produz, processa e comercializa. Então, é
é uma situação muito, muito interessante e é uma tradição, né? Quer dizer, esses movimentos sociais têm um engajamento político aí de longa data e alinhado aí com essa tese da produção mais sustentável, né? Eu tive relacionamentos muito, muito intensos aí com o MST ao longo da minha vida e tem algumas unidades de produção extremamente interessantes com foco no orgânico. Porque a gente só escuta falar uma outra situação do MST, né? Exato. Tem um debate político muito, muito intenso aí, que é uma guerra de narrativa aí que até em função dessa nossa vida conectada em redes sociais está virando uma coisa caótica, né? Porque fora o fato de que os ânimos estão muito acirrados e as polarizações muito, muito agudas, é uma chuva de fake news aí que está virando literalmente um inferno. Tá certo. Deixa eu mandar um grande abraço para o meu amigo Leandro Garcia, Rita Arruda, um grande amigo do advogado, e para a Daniela do Olhar Social. Daniela, estamos aqui, viu? Obrigado. Uma empresa que faz. Ela é uma empresa que trabalha em conjunto com as empresas que pegarem um pouco do imposto para o governo e levar para o investimento para o terceiro setor. É um trabalho muito interessante. Obrigado, Daniela. Meu grande amigo Marquinhos, Milagres, Vicente Litúrgico, está sempre com a gente também, um grande apoiador do programa. Martinho, estou trabalhando para o carro para aqui com a gente também. Os caras estão meio assim, mas vai chegar lá. E meu grande amigo Marcelo, da Cachaça Menina, aqui. Essa aqui é a sua, Luiz, vou fazer chegar na sua casa. Tá bom? Espero que goste. Desde o começo está aqui com a gente. Olha, vamos aqui para entrar. Os principais produtos orgânicos. Desculpa, cortou um pouquinho, Augusto. Os principais produtos orgânicos: soja, cacau, gengibre, guaraná, manga e morango. Daqui a pouco é o leite chegando, é isso? É o que a gente espera. Estamos acelerando aí para botar o leite nessa lista. Mas na verdade, Augusto, tem até um efeito indireto do leite nessa estatística aí, porque a soja, no final das contas, essa soja orgânica, em grande parte, ela é produzida para poder alimentar os animais que produzem um produto orgânico. Por exemplo, as galinhas que produzem ovo orgânico. Então, por exemplo, as galinhas lá da Fazenda Toca consomem soja orgânica, né, para poder produzir o ovo orgânico. As nossas vacas, às vezes, consomem soja orgânica para poder produzir o leite orgânico. Então, numa parte dessa estatística, o leite tem uma contribuição lá na parte da soja. Bom, pela razão óbvia, né, que existe uma demanda muito, muito forte ali por parte dos consumidores de chocolate, né? Então, um mercado que cresce aí de forma significativa. Mas, sem dúvida, em breve o leite vai figurar aí nessa lista, Augusto. Tá certo. Eu estou lendo aqui que meu tom está ruim. Eu não consegui melhorá-lo. O que eu estou fazendo para a gente não perder essa energia positiva da live é falar com mais calma. Mas o importante também está sendo as respostas do isso, que eu acho que está chegando em bom ponto. Infelizmente, eu não sei o que está acontecendo. É a primeira vez que acontece isso. Tá cortando um pouquinho, mas a gente consegue te ouvir, Augusto. Tá certo. Me fala novamente o canal digital para comprar o leite trocado. É o mercadoorgânico.com, www.mercadoorgânico, tudo junto, .com. Tá?
Então, ali a gente tem, ali o consumidor tem a possibilidade de compor a cesta dos 8 produtos da Nocarbo, né, que, aliás, a gente esqueceu de falar, é o leite integral, o leite desnatado, o leite semidesnatado zero lactose, a coalhada, o kefir, o queijo Minas padrão, o queijo Minas e o queijo Minas frescal. E a ricota. Inteirou os 8 produtos. E todos esses 8 produtos têm disponível lá no mercadoorgânico.com. O cliente pode fazer a cesta que quiser com esse mix de produtos. E em breve teremos lançamento novo aí, até o final do ano. Nós já estamos aí, está na boca do gol o creme de leite, já para sair logo aí nas próximas semanas. E depois, até o final do ano, nós vamos ter novos lançamentos. A rede social? O nosso site é o www.nocarbon.com.br, tá? E o nosso Instagram é o NoCarbonMilk. Maravilha. Luiz, você já comentou no início da live, mas como está entrando bastante gente, eu vou repetir uma pergunta. Por que produzir um produto de carbono neutro é muito importante? Qual a importância? Perfeito. Esse é um ótimo ponto, Augusto. Na verdade, nós temos uma situação que eu diria que é o maior desafio da humanidade nos tempos atuais, que é a questão das mudanças climáticas. Segundo o maior painel de ciência já constituído na história da humanidade, que é o IPCC, que é o painel do clima constituído pela ONU, a possibilidade de nós termos uma catástrofe climática de altíssimo impacto até o final do século é muito grande. Eu, particularmente, que tenho me dedicado nos últimos anos a estudar um pouco desse tema das mudanças climáticas, infelizmente tenho uma visão pessimista do futuro. Eu acho que a chance de nós evitarmos essa catástrofe climática é muito baixa. Nós temos que fazer um esforço fenomenal, né? E em várias esferas, o padrão de energia que nós usamos, eu digo, nós temos que começar a usar energias renováveis, energia solar, energia eólica, o biocombustível. E no plano do uso da terra, nós temos que fazer uma mudança fenomenal no uso da terra, de forma que consigamos produzir alimentos carbono neutro. Senão, nós vamos nos deparar com uma catástrofe climática de altíssimo impacto. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção, Augusto, é que a maioria das pessoas que, mesmo com um pouco de consciência desse assunto, fala assim: entendi, então os nossos bisnetos, tataranetos vão sofrer algum dia. Não. A geração que vai ser impactada por essas mudanças climáticas já nasceu. São os nossos filhos novos vão se deparar com um mundo numa situação bastante dramática se nós não fizermos não tomarmos uma série de atitudes numa rapidez fenomenal. E é por isso que eu sou um pouco cético de que a gente consiga escapar dessa catástrofe. E tomar atitudes rápidas e drásticas por exemplo, consumir produtos carbono neutro. Por isso que nós vamos lançar essa campanha agora, na próxima semana, de um conjunto de marcas, são umas 12, 13 marcas do Brasil, que já são carbono neutro, marcas de alimentos. Tem até cerveja carbono neutro, Augusto. A gente vai poder tomar a cerveja em paz. Imagina um negócio desse? Fala, olha, eu estou tomando minha cervejinha, eu não estou contribuindo para o aquecimento global. Isso sim que é tomar cerveja em paz, né? Até isso vai ter. A questão é que nós precisamos fazer essa mudança numa rapidez tão grande que eu, infelizmente, sou cético de que a gente consiga fazer na velocidade que precisa. Pois muito bem. Sábado passado, eu estive no congresso da Escola Nova Lourenço Castanho, com a
pedagoga e fundadora da Escola Nova Paulista, Silvio Figueiredo Gouveia. E uma das palestras, a primeira falava muito em produtos, consumo consciente e produtos conscientes, consumo consciente e a sustentabilidade, que é um assunto ainda para boa parte da população. Logo depois, veio um rapaz com uma nova linguagem. Precisamos falar da regeneração. Perfeito. Falou da carne do McDonald's, falou de tudo um pouco. E comentou o que você acabou de falar. Estamos numa catástrofe. Quer dizer, o povo nem sabe da sustentabilidade e já estamos entrando com uma tal da regeneração. Não é muita informação? É bastante informação, Augusto, mas eu diria que necessário. E é essa transformação que nós precisamos fazer numa velocidade extremamente significativa. Né? Então, assim, a palavra regeneração, e que se espraia para a agricultura regenerativa, é mais uma das palavras de ordem do momento. Ou seja, como é que nós regeneramos vida, como é que nós regeneramos solo. Então, eu digo sempre o seguinte, o pacote tecnológico da agricultura moderna é o pacote da exclusão, é o pacote da monocultura. Então, nós fomos condicionados, a nossa geração, eu digo a nossa geração, eu como técnico de ciências agrárias, nós fomos treinados, nós fomos educados na universidade a fazer a agricultura da exclusão. Então, funciona assim, a gente tem que eliminar tudo que está no entorno em prol de uma única cultura. Então, por exemplo, se eu vou plantar milho, eu tenho que matar tudo que está no entorno para que só aquele milho que prospere. Então, a gente usa aquele pacote tecnológico químico pesado que tem herbicida para matar as ervas, fungicida para matar os fungos, inseticidas para matar o inseto. Então, a cultura, é o pacote tecnológico, que eu costumo dizer, o pacote tecnológico da morte no sentido de que tudo que termina com sida, né, é para matar o fungo, matar a erva, matar o inseto. E o que nós precisamos é desenvolver um modelo que é o oposto disso. Nós precisamos um modelo da diversidade. Nós precisamos ter mais fungos no solo. Nós precisamos ter mais vida no solo e não menos. Nós não temos que acabar com a vida, nós temos que promover a vida. Nós temos que entender a agricultura como um processo em que a vida prospera. Tá? E é essa mudança de modelo tecnológico, modelo mental, que a agricultura regenerativa propõe. Tá? Então nós achamos, e é o que nós praticamos, nós queremos ter mais carbono no solo, nós queremos sequestrar o carbono da atmosfera e incorporar no solo, de maneira a ter produtos carbono neutro. Tá? Então esse conjunto aí de práticas é o que a gente precisa para o futuro. Mais uma vez, o grande desafio disso é executar essa mudança na velocidade necessária. E é aí que eu sou cético, porque, infelizmente, acho que nós não estamos num padrão de consciência suficiente para realizar e induzir essas mudanças na velocidade que elas precisam acontecer. Poxa, não é bom escutar isso. Eu digo sempre, né, Augusto, que a gente precisa trazer a realidade crua, né, porque quem sabe com esta estratégia a gente consiga acelerar o grau de conscientização das pessoas. Eu sempre nas minhas palestras, eu me desculpo pelo pessimismo com que eu coloco o assunto, mas não é um pessimismo por intuição, é um pessimismo que vem da minha linha racional, da minha formação mental como acadêmico. Então eu analiso dados e projeto probabilidades, mas eu sempre digo o seguinte,
eu sou um camarada muito crítico, mas que acordo todo dia de manhã cedo animado para fazer a coisa melhor cada dia. Eu acho que essa é a lógica. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu digo sempre, né, você é um camarada que gosta de futebol, eu também fui boleiro. Então, o jogo só termina quando o juiz apita. E o jogo ainda não terminou, o juiz ainda não apitou. Então, nós estamos jogando. E nós estamos jogando e estamos tentando ir para cima dos homens aí. Né? Mas é isso. Está 3-0 para o adversário, Augusto. E o jogo está difícil, mas nós vamos para cima. Poderia dizer que o Luiz Fernando Laranja é um ativista em prol da saúde? Olha, Augusto, eu me considero um ativista da causa ambiental, né? E trabalhei quase toda a minha vida profissional com a indústria de alimentos. Eu sou um apaixonado pela indústria de alimentos e então me considero uma pessoa que tenta promover a vida, o bem-estar aí da melhor maneira possível, né? Tenho me dedicado aí para isso. Inclusive, esse é o mote da nossa empresa, né? Outro dia alguém me perguntou assim, Laranja, me diz aí em uma frase o que a tua empresa faz. Aí eu pensei, eu falei, a minha empresa promove a vida, em todos os sentidos. É a vida do solo, é a vida dos animais, é a vida nossa comendo um alimento saudável. É isso que a gente busca. Tá certo. Antes, eu vou fazer aqui a 10ª pergunta. Falar um pouco do plano de expansão da produção do leite no Carmo. Qual é o seu plano de expansão? E falar novamente a linha de produtos. Porque tem muita gente que entrou depois das 9 e pouco e já tinha feito essa pergunta. Eu vou juntar duas em uma para a gente poder acabar em alto estilo a nossa live de entrevista. E já me desculpando aí com o som que está saindo picotado. Perfeito. Então, Augusto, hoje nós estamos produzindo cerca de 4.000 litros de leite por dia. Tá? Nós estamos projetando chegar em 8.000 litros de leite no ano que vem. Então, dobrarmos a produção. E depois, com a entrada em produção da Fazenda da Bahia, daí a coisa vai para um outro patamar, aí realmente é um volume bem grande, mas para o ano que vem, 8.000 litros. E essa produção toda distribuída hoje nos 8 produtos que nós temos, mais um que está entrando, né? Então, para o pessoal que entrou depois aí na live, o leite integral, o leite desnatado, o leite semi-desnatado zero lactose, para as pessoas que têm intolerância à lactose, a gente tem essa opção. Aí tem os 3 queijos, né? Queijo Minas padrão, o Minas frescal e a ricota. E aí os 2 fermentados, o kefir e a coalhada, entrando logo na sequência aí esse kefir aí. Esse é o produto que nós apostamos muito. Esse é o produto do futuro, né? São os probióticos, né? E aí temos o creme de leite entrando nas próximas semanas. Então, esse é a linha de produtos novos. E até o final do ano, nós vamos ter mais novos produtos, novos lançamentos. Eu espero, com o seu trabalho, aqueles 11% que fala que é pouco conhecimento, vocês consigam levantar essa bandeira e abaixar. Porque se vocês estão fazendo produto para o bem social, a gente não pode deixar aumentar essa falta de conhecimento. Sem dúvida. Essa é uma das missões. É fazer todo um processo educativo para as pessoas não só se alimentarem com produtos que fazem bem para ela, mas também para se alimentarem com produtos que fazem bem para o planeta. Por isso que o slogan da nossa empresa é o melhor leite para você e para o planeta. Então, é consumir de forma individual, mas também pensando no coletivo. Tá certo. Luiz, eu
Quero agradecer a sua presença aqui no 10 Perguntas. Desculpe pelo áudio, não sei o que está acontecendo hoje, mas o seu recado foi dado. Quero agradecer, espero poder contar com a divulgação dos seus produtos, as novidades. Pode mandar o link, mandar a reportagem, usar a rede social do programa 10 Perguntas. Tá certo? Perfeito. Eu que agradeço pela oportunidade, Augusto, foi um privilégio falar contigo aí. Muito, muito obrigado e parabéns aí pelo teu trabalho. Tenho certeza que nós vamos fazer muitas coisas em conjunto ainda. E eu sempre peço o entrevistado deixar aquela mensagem positiva para os seguidores do 10 Perguntas. A mensagem, Augusto, é que o futuro está nas nossas mãos. Tá? Nós temos a oportunidade de construir o futuro. Eu digo sempre o seguinte, um dos grandes, das melhores formas de cada cidadão votar é escolher o produto correto para consumir. Este é um voto muito pesado, muito relevante, é muito importante dos consumidores conscientes. Vote consumindo os produtos que têm impacto socioambiental positivo. Acho que essa é a grande mensagem. A gente tem um desafio tremendo aí pela frente da questão das mudanças climáticas, mas tem solução, e a solução depende só de nós. Muito bem. A prima é de Ribeirão Preto está perguntando, chegou aqui? Chegou em Ribeirão Preto, agora é tanta cidade que eu não consigo lembrar de cabeça o mercado que tem em cada uma delas. Em algumas eu consigo, mas lá no nosso site, no nocarbon.com.br, tem um lugar onde encontrar. Clica lá, vai aparecer um mapinha, aí clica em Ribeirão, vai dar o local onde está comercializando os produtos aí na região. Tá certo. Gente, eu quero agradecer a todos que estão aqui com a gente desde as 9 horas, batendo esse papo aqui com o Luiz Fernando Laranja, falando sobre os produtos orgânicos do Nocarbon. Quero agradecer a vocês. Essa entrevista vai estar amanhã já disponível no canal do YouTube, depois no podcast. E a você, Fernando, muito obrigado, Luiz Fernando, muito obrigado mais uma vez, pelo áudio. Mais importante que você deu o recado. E vamos no Nocarbon, tá certo? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você, Augusto. Uma boa semana a todos aí, foi um privilégio falar contigo. Tá certo. Muito obrigado. Gente, um abraço a todos. Na semana que vem voltaremos aqui com mais uma grande entrevista com a Ana Luísa Piscato. Ela que é diretora da companhia Lápis de Cera, onde 70% dos seus alunos têm deficiência múltipla e intelectual. Ela faz um trabalho de inclusão social muito relativo à dança. Tá certo? Obrigado a todos e até a próxima. Luiz, muito obrigado. Viu? Um abraço. Tudo de bom. Boa semana a todos. Daqui a pouco te mando o link da entrevista, tá bom? Muito obrigado, Augusto. Obrigado, gente. Até mais.